Olá, nós começa a unidade 12, onde nós fala de extremos de funções em R. Nós fala de extremos globais num intervalo, extremos locais numa vizinhança, monotonia de F, concavidades de gráfico de F e traçado de gráficos de funções. Agora, nós analisa extremos globais de uma função onde que F é contínuo na seu domínio. Então, falando F tem um máximo global na seu domínio se existe um ponto D na domínio tal que f de D é maior ou igual a f de x para qualquer x na domínio de F. E no diagrama F tem um mínimo global na seu domínio se existe um C pertencente a domínio de F tal que f de C é menor ou igual a f de x para qualquer x pertencente a domínio de F. Então, hoje, para ter um máximo global, nós temos que ter duas condições. Imagem de F tem que ser delimitada. Se é o máximo global, imagem de F tem que ser delimitada por cima. E se é um mínimo global, imagem de F tem que ser delimitada por baixo. Mas ser delimitado é que é uma condição suficiente. Para ser suficiente para ter o máximo, no mesmo também que o supremo de imagem pertence à imagem. Também, ser delimitado por baixo é uma condição necessária para ter um mínimo global, mas é que é suficiente no mesmo que ínfimo de imagem pertence a F. Nos apresenta de vários casos que podem acontecer. No domínio de x, y é valor de função, que ele é gráfico de uma função qualquer f. F que tem, nesse caso, nem mínimo nem máximo. Para modo, a imagem de f que é delimitada nem por cima nem por baixo. Ali não dá hoje, uma imagem de f é delimitada por baixo. Então, essa função é delimitada por baixo e ínfimo pertence à imagem. Logo, ele tem um mínimo global. Ali no hoje, uma imagem dessa função é delimitada por cima. Imagem de D é aquele máximo na imagem de F. Supremo pertence à imagem de F. Logo, F tem um máximo global. Ali no hoje, essa função tem uma síntese horizontal na DOS. Imagem está delimitada por cima, mas que é ponto DOS, que é supremo de imagem, que pertence à imagem. Então, essa função, nesse sentido, é que tem o máximo no seu domínio. E, no hoje, a mesma função tem essa síntese horizontal. Imagem dessa função é delimitada por baixo, mas DOS que pertence à imagem. Logo, essa função é que tem um mínimo global. Não te lembra o teorema de Weierstrass, que está falando, mas se f é contínuo, num intervalo fechado,
Então, F tem máximo e mínimo na imagem daquele intervalo AB. Demonstração é feito da seguinte maneira. Um intervalo fechado e delimitado é compacto. F é contínua, significa uma imagem de qualquer compacto é compacto. Mas compacto em R significa um intervalo fechado e delimitado. Então, F de AB é fechado e delimitado. Então, o supremo de imagem de F pertence à imagem de F e ínfimo da imagem de F também pertence à imagem de F. F tem valor máximo na supremo e como o supremo pertence àquele conjunto, aquele supremo é o máximo daquele conjunto. De mesma maneira, um ínfimo que pertence àquele subconjunto é o mínimo daquele subconjunto. Na análise, uma propriedade é global, ou que aquela propriedade te verifica na todo um intervalo ou na todo do I. Uma propriedade é local, ou que te verifica apenas na alguma vizinhança do ponto. Uma função pode ter extremos locais. No taflama F tem um máximo local num ponto de C domínio se existe um delta maior que zero, tal que F de D é maior ou igual a F de X para qualquer X na vizinhança delta de D. E F tem um mínimo local se existe um delta maior que zero, tal que F de C é menor ou igual a F de X para qualquer X pertencente à vizinhança delta de C. No primeiro caso, não tem um ponto D, na vizinhança de D, F de D é valor máximo de função na vizinhança de D. E no segundo caso, não tem um ponto C, onde que F de C, na vizinhança de C, F de C é um ponto mínimo de F. Teorema de Fermat da flama se F é contínua num intervalo de C domínio, F tem um extremo local. Num ponto C daquele intervalo, e a derivada no ponto C existe. Então, aquela derivada tem que ser igual a zero. Demonstração é feita da seguinte maneira. Não considera caso de máximo local. Se F tem um máximo local na C, então F de C é maior ou igual a F de X para qualquer X não vizinhança delta de C. De como F de C é maior que F de X, nota para F de X menos F de C
é menor ou igual a zero, naquela vizinhança delta de C. Como derivada na ponto C existe, limite ao que x tende para C à esquerda de f de x menos f de C sobre x menos C existe, e como x tende para C à esquerda, x é sempre menor do que C. X menos C é negativo. Então, não tem um numerador que é sempre negativo na vizinhança de C e um denominador que é negativo na vizinhança de C. Então, no tema, esse limite é maior ou igual a zero. Por outro lado, limite ao que x tende para C à direita de f de x menos f de C sobre x menos C, numerador é negativo, denominador ao que x tende para C à direita, x menos C é positivo, negativo sobre positivo, que ele é sempre menor ou igual a zero. Mas aquela condição ali está clara, mas os dois limites têm que existir, têm que ser igual. Mas se um deles é maior ou igual a zero e aquele outro é menor ou igual a zero, então a única possibilidade é que as duas sejam igual a zero. Logo, derivada de C tem que ser zero. Duas notas sobre o teorema de Fermat. Que está falando se f é contínua, f de C é extremo, local, e derivada na ponto C existe, então derivada tem que ser zero. Não pode ter casos que fc é um extremo local, mas derivada que existe. Como segunda nota desse teorema de Fermat é que recíproco nem sempre é verdadeiro. Se derivada num ponto é zero, nem sempre não tem um extremo local naquele ponto. Gráfico de y igual a x ao cubo, ali naquele ponto desse zero, derivada é zero, mas é que aí é um extremo local. Um ponto C de domínio de f é um ponto crítico de f, se derivada naquele ponto é zero, ou se derivada que existe. Não considera a função f de x, x elevado a 6 quinto menos 12x elevado a 1 quinto. Não está calculando a derivada, vai ser 6 quinto x, 6 quinto menos 1 é 1 quinto, menos 12 sobre 5, 1 quinto menos 1 é menos 4 quintos. Que ele é igual a 6 quintos de x elevado a 1 quinto, menos x elevado a menos 4 quintos é 12 sobre 5, x elevado a 4 quintos. X no denominador, logo, zero que pertence ao domínio da derivada, mesmo que zero pertença ao domínio de f. F' de x é igual a zero implica 6 quintos de x elevado a 1 quinto é igual a 12, 5 vezes x elevado a 4 quintos. Se eu multiplicar tudo para x elevado a 4 quintos, que ele dá x é igual 6 quintos, só passa para aquele outro lado, 5 sextos, se simplifica, fica x igual a 2. Então, pontos críticos é zero, porque na zero derivada que existe, e 2, porque na 2 derivada é zero. Então, para não encontrar extremos de f no intervalo AB, primeiro não taxa valor de função em A e valor de função em B. Depois não determina todo ponto crítico.
Então, calcula o valor de função naquele ponto crítico. E aquele conjunto de valor de função nos extremos do intervalo e de valor de função naquele ponto crítico, não te escolhe qualquer máximo, qualquer mínimo, e não te pode determinar máximo de f e mínimo de f. E não te pode determinar também que esse ponto onde que f tem máximo e onde que f tem mínimo. Como exemplo, no cálculo extremos dessa função de x menos 3 ao quadrado menos 1, nem intervalo 2, 5 fechado. Se no cálculo a derivada, te dá 2x menos 3, derivada é 0, ao que x é 3. Como derivada é um polinômio, existe na tudo R, então o único ponto crítico é 3. Mas não tem bordos desse domínio. Então calcula f de 2, f de 3 e f de 5. f de 2, 2 menos 3 menos 1 ao quadrado, 1 menos 1, 0. f de 3, 3 menos 3, 0 ao quadrado, menos 1. f de 5, 5 menos 3, 12 ao quadrado, 4 menos 1, 3. Se no hoje é gráfico dessa função, é uma parábola centrado na 3 e menos 1. Esse intervalo é 2 até 5. Valor na bordo é 0. Valor na 5 é 3. E valor na 3 é mínimo, menos 2. Logo, o gráfico daquela função, aquele 2, 5, se a imagem é menos 3 até 3, máximo está coincide com o supremo, porque é o intervalo fechado. Mínimo está coincide com o ínfimo, porque é o intervalo fechado. Então, no tempo máximo é atingido na ponto 5 e mínimo é atingido na ponto 3. A seguir, nos apresenta um conjunto de teoremas notáveis onde que, a partir de valor de função na bordo de domínio ou de um intervalo, não te deduz propriedades de aquela função no interior de domínio ou de aquele intervalo. Teorema de Rolle da Fleur, se f é contínua no intervalo AB fechado, f é diferenciável no interior daquele intervalo e f de A é igual a f de B. Então, existe um ponto C no interior daquele intervalo, está aqui, f' de C é igual a 0. Na demonstração, nota hoje, se f for constante,
Nunca tem nada que prova, porque a derivada de constante é sempre zero. Se f for constante, como f é contínua, num intervalo fechado, para o Weierstrass, f tem máximo e mínimo na imagem de f. Mas pelo menos um desses, ou máximo ou mínimo, é atingido no interior do intervalo. Por quê? Porque o valor na bordo é igual. Como f de A é igual a f de B, por hipótese, e pode ser um dos extremos, ou máximo ou mínimo, mas aquele outro tem que estar no interior do intervalo. Logo, existe um C pertencente ao interior do intervalo, tal que f de C é o único extremo, não supõe é máximo. Mas como f é diferenciável na AB, agora não te usa o teorema de Fermat para mostrar que f' de C é igual a zero. Intuição gráfica de teorema de Rode é o seguinte: se não tiver um intervalo fechado AB e uma função que tem valores naqueles dois extremos ali igual, ou seja, f de A é igual a f de B. Esse ponto pertence a gráfico, esse ponto também pertence a gráfico. Se f é uma função contínua, está sair de ali, no caminho tem que ter pelo menos um ponto onde a derivada é zero. Por exemplo, aquele tangente nesse ponto é zero. Então, esse ponto licenciado é o tal ponto C, onde a derivada de C é zero. E tem que ter pelo menos um. E pode ter mais. Esse ponto. Quer dizer, tudo é ponto onde a derivada é zero. Um outro teorema importante é o teorema de Lagrange ou de valor médio. Se f é contínua no intervalo fechado AB e f é diferenciável no interior desse intervalo, então existe um ponto C de interior do intervalo, tal que f' de C é igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Demonstração é feita da seguinte maneira. Nós consideramos uma função auxiliar h de x que é igual a B menos A vezes f de x menos f de B menos f de A x. Não te verifica, mas h de A é igual a h de B. E h é diferenciável em qualquer ponto x de interior do intervalo AB. Então, h está nas condições do teorema de Rode. Logo, existe um C no intervalo AB, tal que h' de C é igual a zero. E se não calcula a derivada, não usa aquela condição essencial, não te obtém esse resultado. Nos dá um exemplo da aplicação desse teorema de Lagrange ao valor médio com função f de x é igual a x elevado a 2/3 no intervalo 0, 1.
F é contínua no intervalo 0, 1. F é diferenciável no interior do intervalo 0, 1. F de 0 é 0. F de 1 é 1. F de B menos F de A sobre B menos A é 1 sobre 1 é igual a 1. Para o teorema de Lagrange, existe um ponto C no intervalo AB, tal que derivada naquele ponto C é igual a 1. Mesmo sem calcular a derivada, é garantido, mas se não calcula a derivada, tem que ter um ponto C naquele intervalo AB, onde a derivada naquele ponto C é 1. Não te deixa como calcula que o ponto C ali é na onde. Intuição gráfica do teorema de Lagrange ou de valor médio é se você tem um intervalo fechado A, B, e você tem F de A e F de B, não necessariamente no mesmo nível. Se F é uma função contínua que está saindo de A para B, em algum ponto no tempo, uma derivada que é igual à inclinação daquele reto de extensão. Que a distância de F de B menos F de A, que a distância de extensão é B menos A, declive daquele reto de extensão é igual a F de B menos F de A sobre B menos A. A inclinação daquele reto ali é dada a diferença entre aquele valor extremo F de B menos F de A sobre a diferença entre o extremo do intervalo AB, que é B menos A. Teorema de valor médio que está falando esse ponto é único. Pode ter mais pontos onde a derivada é igual à inclinação das retas de extensão. Mas o teorema está garante pelo menos um, onde a derivada é igual à inclinação das retas de extensão. B menos F de A sobre B menos A. Um outro teorema importante que não tem é o teorema de Cauchy, que está falando se F e G é contínua no intervalo fechado AB, e F e G é diferenciável no interior desse intervalo, e derivada de G que está nula nesse intervalo. Então, G de A é diferente de G de B, e existe algum ponto C no interior do intervalo AB, tal que F de B menos F de A sobre G de B menos G de A é igual a derivada de F no ponto C sobre a derivada de G no ponto C. Na demonstração, não te verifica, mas como a derivada de G que está nula no interior do intervalo, GA é diferente de GB. Por quê? Se GA fosse igual a GB, como G é contínua nesse intervalo AB fechado, e G é diferenciável no interior daquele intervalo, se GA for igual a GB, não tem entra nas condições de teorema de Rolle, que está falando que existe um ponto, vamos chamar D, no interior de AB, tal que
G' de D é igual a zero. Mas aqui é uma contradição de hipótese, porque a hipótese da forma G' não se anula na interior daquele intervalo. Logo, GA fica por ser igual a GB. Para não prova, segunda parte, mas existe um C com aquela propriedade desse C. Primeiro, não está fazendo espaço. E não está construir uma função h de x que é igual a g de b menos g de a vezes f de x menos f de b menos f de a vezes g de x. Então, h é contínuo no intervalo fechado AB e diferenciável na interior daquele intervalo AB. Por quê? Porque H é uma combinação linear de F e G. Como F e G é contínuo na AB fechada, H também é contínuo. E como F e G é diferenciável na interior desse intervalo, H também é diferenciável. Mais ainda, H de A é igual a H de B. Logo, não está aqui dentro da hipótese do teorema de Rolle, que está falando. Não existe um C nesse intervalo AB, tal que H' de C é igual a zero. Se não calcula H' e não calcula H' de C, não tem esse resultado deste C. Não te deixa para vos mostrar esse facto. Agora, não te apresenta uma série de teoremas notáveis onde que nunca tem informação sobre o valor de função na borda do domínio ou de um intervalo A, mas não tem uma informação assintótica, ou que x tende para A à direita, ou que x tende para B à esquerda, de razão entre F e G, sendo G uma função que catanula na alguma vizinhança de A ou na alguma vizinhança de B. Agora não está presente o teorema de L'Hopital, que também ajuda a resolver que as indeterminações de tipo 0 sobre 0. Se F e G é diferenciável no intervalo aberto AB e G' nunca é zero naquele intervalo AB, e mais ainda, limite ao que x tende para um ponto A à direita de f de x é igual a limite ao que x tende para aquele ponto A à direita de g de x é igual a zero. Então, limite de f de x sobre g de x ao que x tende para A à direita é igual a limite ao que x tende para A à direita de derivada de f de x sobre derivada de g de x. Esse teorema tem uma aplicação importante na cálculo de limite. Um exemplo de aplicação: limite ao que x tende para zero de e elevado a x menos 1 sobre x. Nesse caso, não tem uma indeterminação de tipo e elevado a 0 é 1, 1 menos 1, 0 sobre 0. Se não considera aquela função assim como f de x e não considera aquele como g de x, esse é contínuo na qualquer vizinhança de 0, é diferenciável nessa vizinhança, e limite ao que x tende para 0 de f de x é 0, limite ao que x tende para 0 de g de x é 0.
Portanto, nos está nas condições de hipótese de L'Hopital. Então, não pode falar que ele é igual a limite, onde x tende para zero, da derivada de f, que é elevado a x, sobre a derivada de x, que é 1, onde x tende para zero, que ele está sempre igual a 1. Ali não tem que tomar cuidado, porque não está a fazer regra do L'Hopital, nunca está a fazer derivada num quociente. Não está a fazer derivada de numerador sobre derivada de denominador. Para nos prova, teorema de L'Hopital, no tomo chama como f e g é diferenciável no intervalo aberto e no tomo chama naquele intervalo aberto A e B, não tem mais uma premissa de hipótese que é que x tende para A, limite ao que x tende para A à direita, e f de x é igual a zero e é igual a limite ao que x tende para A à direita de g de x. Como f e g é diferenciável no interior daquele intervalo AB, e valor assintótico de f e de g é zero, não pode estender f e g por continuidade. Não te define valor de função f e valor de função g como sendo zero ao que x é igual a f de A é igual a zero e g de A é igual a zero. Dessa forma, não te tem que f e g é contínua em A, fechado agora, até um ponto qualquer x, para qualquer x no intervalo AB. No onde rapidamente o que foi feito? f e g é diferenciável no intervalo aberto. Como é diferenciável, ele é contínuo no intervalo aberto. Mas nunca tem informação sobre o valor de f e g na bordo daquele intervalo aberto. Então, não está fazendo extensão de f e g por continuidade, não está define que essa função na bordo A como sendo zero, porque limite ao que x também para aquele bordo, daquela função, tanto f como g, é zero. Então, não está fazendo extensão por continuidade de f e de g naquele bordo A. E ao que não faz aquela extensão por continuidade na bordo A, se não inclui A e qualquer um ponto x no interior desse intervalo, aquela função f e g já estendido está a ser contínua naquele intervalo fechado da extensão. f e g então está a cair nas condições de hipótese do teorema de Cauchy. Logo, existe um y no interior de AX, tal que f de x menos f de A sobre g de x menos g de A é igual a f' de y sobre g' de y. Mas f de A é zero, g de A é zero, logo que ele também é igual a f de x sobre g de x. Mas no teu hoje ele diz assim, maior que x tende para A, à direita, y tende para x. Logo, limite ao que x tende para A à direita, de f de x sobre g de x, é igual a limite ao que x tende para A à direita, de f' de x sobre g' de x. Na caso de f e g ser diferenciável no intervalo AB,
E naquele intervalo, ao que x tende para b à esquerda, limite de f de x for 0 e for igual a limite de g de x, argumento que não usa, pode ser repetido para a prova, mas também nesse caso, limite ao que x tende para b à esquerda de f de x sobre g de x é igual a limite ao que x tende para b à esquerda de f' de x sobre g' de x, que ali é se existir. Quando tem caso, que até existe também. Já no outro caso, ao que x tende para o bordo esquerdo, ao que x tende para o bordo direito, que é o teorema de L'Hopital e Sanson é válido. E ao que x tende para um ponto C, tanto à esquerda como à direita, e C está no interior do intervalo AB, então, modificação, esse teorema de L'Hopital é feito simplesmente substituindo ali ao que x tende para C, ao que x tende para C. Então, conclusão do teorema de L'Hopital é a mesma, válido para um ponto no interior. E no caso de bordo menos infinito e mais infinito, esse teorema de L'Hopital permanece válido também. Se o valor assintótico naquele bordo menos infinito for igual a zero, então, conclusão do teorema de L'Hopital permanece válido tanto para menos infinito como para mais infinito também. Não pode ter caso em que f e g é diferenciável no intervalo aberto AB, novamente x pode tender para A à direita, e não tiver caso em que o limite ao que x tende para A à direita de f de x é igual a mais infinito e é igual também ao limite ao que x tende para A à direita de g de x. Nesse caso, o teorema de L'Hopital ainda é válido. Limite ao que x tende para a direita de f de x sobre g de x continua a ser igual a limite ao que x tende para a direita de f' de x sobre g' de x, se existir. O teorema também é válido ao que x tende para o bordo direito, tanto x tende para b à esquerda, o teorema também é válido ao que x tende para um ponto C no interior do intervalo. E se não tiver, em vez de mais infinito, se não tiver menos infinito, esse teorema também é válido. E por último, se esse intervalo for do tipo bordo esquerdo menos infinito e bordo direito menos infinito, essa condição é sempre tanto mais ou menos permanece naquele bordo mais ou menos infinito, então o teorema de L'Hopital continua a ser válido também. Agora nós temos condições de fazer traçado de gráfico de funções em R. Ou um estudo completo de funções.
Nota começa por um teorema sobre monotonia de funções num intervalo. Se f é contínua num intervalo I de R e diferenciável na interior daquele intervalo, então f é crescente se e só se derivada de f é maior ou igual a zero para qualquer ponto de interior daquele intervalo. Demonstração desse teorema é feito da seguinte forma. Como é um teorema se e só se, não tem que provar duas implicações. Não assume primeiro, mas f é crescente. Se f é crescente, qualquer dos pontos A, B, na interior daquele intervalo, se não supõe que A é menor ou igual a B, então, porque f é crescente, f de A é menor ou igual a f de B. Logo, aquela razão incremental f de B menos f de A sobre B menos A é sempre maior ou igual a zero. Então, como f é diferenciável no interior daquele intervalo, a derivada é maior ou igual a zero para qualquer ponto no interior daquele intervalo. Agora não tem que prova implicação contrária. Para prova implicação contrária, não te assume uma derivada de x a qualquer ponto do interior daquele intervalo é maior ou igual a zero. E não tem que prova agora, mas f é crescente. Então, não toma dois pontos A, B no interior de I, não assume que A é menor ou igual a B, não tem que prova, mas f de A é menor ou igual a f de B. Se não prova aquilo, já não termina a nossa demonstração. Como f é contínua naquele intervalo diferenciável no interior, então f é contínua na AB e diferenciável na interior daquele intervalo. Nesse caso, até f é diferenciável naquele intervalo de fechado. Mas no mês de apenas vai ser diferenciável no interior daquele intervalo, quando pode aplicar o teorema de Lagrange, ou de valor médio, que está falando que existe um ponto C no interior daquele intervalo AB, tal que f de B menos f de A sobre B menos A é igual a derivada de f naquele ponto C. Mas por hipótese que a derivada é maior ou igual a zero em qualquer ponto interior. Logo, que a derivada é maior ou igual a zero. Mas se A é menor ou igual a B, B menos A é positivo. E para não ter uma fração maior ou igual a zero, então o numerador também tem que ser positivo. Logo, f de B menos f de A é maior ou igual a zero. E nunca conclui, então, que f de A é menor ou igual a f de B. E assim não te prova que f é crescente. De mesma maneira, não te fala uma função f é decrescente no intervalo I, se e só se derivada for menor ou igual a zero para qualquer ponto x no interior daquele intervalo. E não está a falar, mas f é estritamente crescente ou estritamente decrescente se, no primeiro caso, a derivada for maior que zero, em qualquer ponto do interior daquele intervalo, e no segundo caso, estritamente decrescente, se e só se
derivada de E for menor do que zero a qualquer ponto do interior daquele intervalo. Um aspecto importante é que sinal de derivada indica se uma função é crescente, se a derivada é maior ou igual a zero. Crescente pode ser estritamente crescente ou constante. E decrescente, estritamente decrescente ou constante, se a derivada é menor ou igual a zero. Um outro facto que nós observa é sinal e derivada de uma função só pode mudar nesses pontos críticos, não onde que a derivada é zero ou não onde que é consistente. Mas ainda, sinal de segunda derivada de uma função está dando informação sobre curvatura do gráfico. Se aquele sinal é positivo, curvatura está falando côncavo para arriba. Se o sinal é negativo, ele é côncavo para baixo. E sinal de segunda derivada de uma função só pode mudar nesses pontos de inflexão. Que é pontos onde a segunda derivada é zero. No pode observar também o seguinte: se a função tem um máximo local no ponto C, então para alguma vizinhança C menos delta, C mais delta, não tem para pontos que é menor que C, derivada é sempre positiva. Inclinação direta tangente é sempre positiva. E para pontos naquela vizinhança maior que C, derivada é sempre negativa. Inclinação direta tangente é sempre negativa. Então, não te deduz como um teste de extremo local, feito usando a primeira derivada, não te deduz, mas se a derivada de x for maior que zero, ou que x pertence àquele intervalo c menos delta tc, e derivada for menor que zero, ou que x pertence a C mais delta, nesse caso, então, f de C é o máximo local. Por outro lado, se a função tem um mínimo local no ponto C, existe alguma vizinhança C menos delta, C mais delta, daquele ponto C, onde que, naquele ponto que está à esquerda de C, naquela vizinhança, derivada é negativa, e naquele ponto que está à direita de C, naquela vizinhança, derivada é positiva. Então, não te deduz, fazendo o teste de extremo local, usando a primeira derivada, mas se a derivada é menor que zero, ou que x pertence a C, tc mais delta, e se a derivada de f for maior que zero, para ponto x pertencente a C até C mais delta, não te deduz, mas f de C é um mínimo local. Não pode também testar extremos locais usando segunda derivada
Porque não sabe, mas se segunda derivada for maior que zero, num intervalo, naquele intervalo não tem uma concavidade para cima. E se segunda derivada for menor ou igual a zero, naquele intervalo não tem concavidade para baixo. Então não pode testar. E nesse caso, f de c é mínimo local se segunda derivada na ponto C for positiva. E f de c é um máximo local se segunda derivada na ponto C for negativa. Até agora, para fazer estudo da função f, não calcula se domínio, bordos de domínio, não busca simetrias e translações para não poder dar essa gráfica, não procura zeros de aquela função, não joga sinal de função. Não sabe, mas sinal de uma função pode mudar nas zeros ou nos bordos de domínio. E não calcula assíntotas, que é valor de função na bordos de domínio. Agora não pode fazer um bocadinho mais do que isso. Não pode, usando a primeira derivada daquela função, calcula pontos críticos, sinal de primeira derivada, e não sabe, mas sinal de primeira derivada só pode mudar na pontos críticos. Pontos onde que f tem máximo ou mínimo local ou global, não sabe meter máximo ou mínimo local ou global na pontos críticos ou na borda do domínio. E daí não calcula regiões onde que f é crescente ou decrescente. E não pode fazer ainda um bocadinho mais usando segunda derivada. Usando segunda derivada daquela função, não pode determinar pontos de inflexão, que é pontos onde a segunda derivada é zero ou onde a segunda derivada já existe. Sinal de segunda derivada, não sabemos que aquele sinal pode mudar só na pontos de inflexão. Está dando uma noção de curvatura daquele gráfico. Curvatura côncavo para cima, se segunda derivada é maior que zero, e côncavo para baixo, se segunda derivada é menor que zero. Agora, não te dá exemplo de estudo completo de uma função. Não te escolhe de uma função f de x é igual a um polinômio. Por exemplo, x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9. Essa função é um polinômio, logo domínio é tudo R. É uma função par, como f de menos x à quarta é igual a x à quarta, menos x ao quadrado é igual a x ao quadrado, logo f de menos x é igual a f de x. Como é um polinômio, raízes te divide em 9, logo, se tiver raiz inteiro, pode ser 1 menos 1, 3 menos 3, 9 menos 9, então já 1 é raiz, como a gente transforma aquela expressão em 0, menos 1 logo é raiz também, 3 é raiz, menos 3 também é raiz, portanto, menos 3, menos 1, 1 e 3. Então, não está pode decompor aquele polinômio de f de x é igual a x menos menos 3, x mais 3, vezes x menos menos 1, x mais 1, x menos 1 e x menos 3. Então, aquele polinômio pode ser decomposto dessa forma. Então, não pode fazer quadro de sinal. Se aquele é x, f de x tem zeros na menos 3, e tem zeros na menos 1, e tem zero na 1 e na 3. Então, ali sim ele é 0, ali ele é 0, ali ele é 0, ali ele é 0.
antes de menos 3, tudo que esses 4 fatores são negativos. Mas não tem 4 fatores negativos, logo ele é positivo antes de menos 3. Entre menos 3 e menos 1, aquele fator é positivo, mas tudo que esse ainda é negativo, então não tem um número ímpar de fatores negativos, logo ele é negativo. Entre menos 1 e 1, que os dois fatores é positivo, mas que os dois é negativo, não tem um número par de fatores negativos, logo ele é positivo. Entre 1 e 3, que esses 3 fatores são negativo, não tem um número ímpar de fatores negativos, logo ele é negativo. E a partir de 3, não tem 4 fatores positivos, portanto ele é positivo. Então, se no chove, nessa região, o gráfico é positivo, nessa região ele é negativo, nessa região ele é positivo, nessa região é negativo e nessa região ele é positivo. O gráfico dessa função passa naquelas regiões de decisão e tem 0 naqueles pontos. Domínio é tudo R, logo bônus de domínio é menos infinito e mais infinito. Aquele polinômio que x está tendo para mais infinito, ele está tendo para mais infinito também. O que x está tendo para menos infinito, como ele é par, ele está tendo para mais infinito também. Portanto, não tem que as duas assíntotas, o que x está tendo para mais infinito e o que x está tendo para menos infinito. Tudo que ele já não sabia. Agora, para além disso, não pode ainda analisar pontos críticos dessa função. Não está calcula a derivada de f. Derivada de f, não pode calcular isso aqui é mais fácil, é igual a 4x ao cubo menos 20x. Pontos críticos é onde que derivada é 0 ou onde que derivada que existe. Derivada é um polinômio, logo se domínio é também tudo f. Então, pontos críticos é onde que aquele polinômio diz é 0. Aquele polinômio diz se me fatoriza x, está dando x, 4x quadrado menos 20. Então, 0 é um ponto crítico, mais raiz de 5 e menos raiz de 5 também é um ponto crítico. Menos raiz de 5, menos raiz de 5, mais raiz de 5. Menos raiz de 5 é ligeiramente menor do que menos 2. Mais raiz de 5 é ligeiramente maior do que 2. E 0. Portanto, não tem pontos críticos onde que derivada é 0 e sinal de função derivada só pode trocar em pontos críticos. Nota hoje que o termo quadrático é negativo entre menos 5 e 5, mas x é negativo antes de 0. Logo, negativo e negativo torna aquele positivo entre menos raiz de 5 e 0, negativo, positivo e negativo. Na região que derivada é negativo, não sabe uma função é decrescente. Na região que derivada é positivo, não sabe uma ela é crescente.
na região em que ele é negativo é decrescente e na região em que ele é positivo é decrescente. Então, não pode identificar, mas menos raiz de 5 é um mínimo local, 0 é um máximo local e raiz de 5 é um mínimo local. Não pode então calcular valor de função na 0. Valor de função na 0 é 9. Então, na 0, a função tem valor 9. E 9 é um máximo local. Portanto, o máximo local, a função está a fazer isso. Se não calcula f de menos raiz de 5, no total, menos raiz de 5 à quarta é 25, menos raiz de 5 ao quadrado é 5, não tem 25 menos 50 mais 9, 25 menos 50 é menos 25, mais 9 é menos 16. E ele é igual, porque ele é uma função par, é igual a f de mais raiz de 5. Portanto, licenciando, na raiz de 5, não tem um mínimo local, que é menos 16. E ali, porque é uma função par também, não tem na menos 25, não tem mesmo nível, tem um mínimo local. Então, derivada está permitindo saber sobre monotonia dessa função, sobre máximos e mínimos locais. Como já não tem zeros e já não tem assíntota, não pode fazer gráfico dessa função, então passa ali assim, então faz assim, então passa ali, então passa ali na zero, então passa ali, então não pode ainda vai mais um bocadinho, então calcula a segunda derivada, é mais rápido no calcula a segunda derivada a partir daquela primeira, assim, então ser 12x ao quadrado menos 20, não calcula zeros de segunda derivada, que é pontos de inflexão, e na pontos de inflexão, segunda derivada então muda de sinal, e sinal de segunda derivada está dando uma ideia de curvatura desse gráfico. Você tem curvatura côncavo para cima, ele sinal é positivo, côncavo para baixo, sinal é negativo. Portanto, não tem ideia de curvatura desse gráfico. O pode tenta contínua e completa traçar o gráfico dessa função inicial. E assim nós termina mais uma unidade. Obrigado pela atenção.